E hoje nos coube então falar sobre o livro Os Mensageiros. Para nós falarmos do livro Os Mensageiros, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre Allan Kardec. Porque quando nós falamos de Espiritismo, entendemos que não é possível nós dissociarmos da figura de Allan Kardec, do trabalho de Allan Kardec. Então Kardec fez um trabalho que é uma coisa absolutamente surpreendente, né? Como que alguém, 14 anos aproximadamente de atividades, consegue realizar o que foi realizado. E Kardec, ele não só estabeleceu as bases da doutrina espírita, mas ele construiu todo o edifício, né? Com as suas obras, o seu trabalho junto com os espíritos. Nós recebemos da mão de Kardec a doutrina espírita num estado que nós podemos considerar como uma casa, né? Com as suas bases, as suas paredes, as suas divisões, de forma que nós poderíamos habitar essa casa com segurança. Mas é natural que Kardec precisava ser mais sucinto, né, naquilo que ele nos trazia. Se ele fosse se desenvolver amplamente em todos os temas, não haveria tempo suficiente para ele, né, e as obras teriam que ser muito maiores, teriam um volume muito maior. Ainda assim, Kardec tem uma capacidade ímpar, né, de condensar as coisas, sintetizar de uma tal maneira que é difícil nós encontrarmos na obra kardeciana alguma lacuna significativa que nós precisássemos começar do zero. Kardec, ele deu as bases de todos os aspectos da doutrina espírita. Mas toda a casa precisa também, não só das suas estruturas, mas precisa de um tapete, onde nós possamos caminhar, né? Umas almofadas onde nós possamos nos sentar, não é isso? Para tornar aquilo ainda mais agradável e mais receptivo para todos nós. E a revelação espírita, portanto, ela continuou fazendo o quê? Dentro dessa obra magnífica que Kardec estabeleceu, começamos a receber informações que nos permitiam ilustrar aquilo que Kardec nos trouxe na doutrina. Não que fossem exatamente novidades, às vezes nós pensamos como uma novidade. Não é exatamente uma novidade, aquilo já se encontra em sua essência na obra kardeciana. Mas quando alguma coisa é sucinta, muitas vezes nós temos dificuldade de tirar todas as ilações possíveis daquele ensino. Então é necessário nós termos os reveladores secundários. São aqueles que vão lançar luz sobre aquilo que alguém escreveu, falou, vai botar uma lente de aumento, né, para desdobrar aquele assunto de uma maneira que nós possamos então examinar todos os aspectos, todos os meandros de cada questão. Depois que isso é feito, quando alguém desdobra para nós aquela verdade, coloca a lupa e nós somos capazes de ver detalhes que antes nós não estávamos vendo, nós falamos, é natural, isso já estava aqui. E realmente nós vamos ver que na obra de Kardec já se encontravam ali essas informações. Isso é uma coisa que acontece com as obras do André Luiz, né? Através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, nós tivemos a oportunidade de ter obras que fazem esse trabalho. Vêm lançar luz
em desdobrar essas informações, nos tornando, para nós que temos as nossas deficiências, tudo mais compreensível, né? Conseguimos vislumbrar melhor aquilo que Kardec nos trouxe. Então, consideramos uma obra realmente de muito grande valor. Assim como o trabalho de Kardec só foi possível porque ele veio na época certa, depois que a filosofia já tinha debatido todos os assuntos possíveis, já haviam as teses, as antíteses, todas as opiniões diversas, né? Depois que a ciência já tinha avançado algum tanto, se não fosse assim, não haveria os elementos necessários para poder configurar, né, essa síntese filosófica de todo o conhecimento até então existente, que é a doutrina espírita. Também, para que uma obra como essa e tantas outras que vieram pelo Chico Xavier pudessem chegar até nós, precisaria também de recursos para isso. O recurso foi a reencarnação do indivíduo como Chico Xavier. Na época de Kardec, quando o Espírito de Verdade confirmou para ele que realmente ele tinha aquela tarefa, ele diz para ele: confirmo a sua tarefa, mas você pode aceitar ou não. Se você não aceitar, outro assumirá, porque os destinos da humanidade não podem repousar somente sobre uma única pessoa. Mas creia que a sua tarefa não é fácil. A tarefa dos reformadores é prende e escolhe, se diz, né? A sua tarefa não é fácil. Não pense que bastará escrever um livro, 2 livros, 10 livros, e depois se colocar na sua casa em repouso e achar que tudo aquilo está resolvido. Não, você terá que dar a sua vida. O Espírito de Verdade diz isso para Allan Kardec. E nós vemos isso se repetir com Chico Xavier, né? Porque para que nós pudéssemos ter obras como essas que nós temos vindas pelas mãos do Chico Xavier, não bastaria ele mecanicamente escrever aqueles livros, não. Ele precisava estar num plano de ligação com a espiritualidade tal que, para isso, só um indivíduo com o gabarito moral que o Chico Xavier tinha, né? Que estava acima de muitas das nossas preocupações habituais. Ainda assim, ele descreve, em alguns momentos, as lutas que ele enfrentou para que ele pudesse realmente viver o Cristo em si, abrir mão da sua própria vida, né, em prol do trabalho mediúnico. Quando ele fala sobre o trabalho dele de trazer os grandes romances de Emmanuel, foi uma época, né, ele descreve que antes ele tinha alguns tipos de preocupações, né, alguns chamamentos internos, e ele resolve abrir mão de tudo isso e realmente viver somente em função da sua vida espiritual. E com isso, a sua mediunidade se amplia de uma tal maneira, a sua capacidade de captação das informações se amplia de tal maneira que nós temos dificuldade de ver onde é que o Chico Xavier está em cada livro, porque cada espírito que escreve por intermédio dele é algo completamente diferente do outro, né? E são obras impressionantes, porque se a gente não acreditar em mediunidade, nós vamos ter muito mais dificuldade para explicar o que esse homem fez, o Chico Xavier. Porque é um homem que escreveu 500 livros sobre todos os assuntos possíveis, né? Com uma profundidade muito grande,
ainda antecipando coisas que seriam descobertas mais tarde, e até hoje nada que pudesse desabonar daquilo que ele escreveu, né? Então, feito esse preâmbulo, né, porque a obra Os Mensageiros, ela faz parte da coleção do André Luiz. E o André Luiz é um espírito, nós não sabemos exatamente quem teria sido aqui na Terra, existem teorias diferentes, mas é um espírito, né, que com certeza não escreve por si só tudo isso que ele nos traz, né? Mas ele é o porta-voz de toda uma equipe de espíritos que se associaram a essa sociedade entre o Emmanuel e o Chico Xavier, aproveitando a oportunidade de termos um médium como o Chico Xavier para podermos trazer esses livros, que são livros que estão à frente da época, né? Eles são muito úteis e muito atuais para nós, mas eles continuarão atuais durante muito, muito tempo, né? Os espíritos devem ter aproveitado, né, e trazido material para as próximas centenas de anos para nós, aproveitando que havia um médium como esse capaz de nos trazer essas revelações, e que, voltamos a dizer, são revelações que nos ampliam o entendimento daquilo que Kardec nos falou. Jamais contraria. Se nós lermos com atenção, nós vemos que jamais contraria. O livro Os Mensageiros, sobre o qual nos cabe falar, ele é o segundo da coleção André Luiz. O primeiro é o Nosso Lar, que é o livro mais lido, o livro espírita mais lido é o Nosso Lar, né? Dos livros mediúnicos. O livro Nosso Lar também foi um marco, porque nos trouxe uma ideia mais precisa da vida no mundo espiritual. Sem uma ilustração desse tipo, poderíamos nos iludir a respeito de alguns aspectos. E nós lembramos, quem já leu o livro, que o André Luiz desencarnou e ele passou uma temporada nas regiões inferiores do mundo espiritual. Numa situação em que ele se encontrava assim, muito cansado daquilo tudo, ele se volta e pensa, né, que a vida deveria ter um Criador, que era necessário que existisse. E ele então, que era aqueles indivíduos cientificista, orgulhoso, ele, né, se ajoelha e ora, até que alguém se aproxima dele, bate nele, diz que não estava ali para atendê-lo. Era o Clarencio, que já tinha ido visitá-lo muitas vezes, mas ele nunca havia visto o Clarencio. Naquele momento, através da oração, ele abriu as condições para receber ajuda e é levado para a cidade espiritual de Nosso Lar. E nessa etapa do livro Nosso Lar, nós acompanhamos ali a sua história. Ele tinha um ponto nevrálgico, que era o fato de ele estar afastado da família. Ele passou 8 anos nas regiões inferiores, foi recolhido a Nosso Lar, já estava ali há mais de um ano e nada de autorizarem ele ir visitar a família. Vocês devem lembrar disso. Aliás, há outros livros em que isso acontece e as pessoas ficam, né, desejosas de ver a família. E ele tinha um sentimento ainda muito humano em relação à família. Ele ainda se sentia o marido da Zélia, né, o pai dos seus filhos, né, como se ele ainda pudesse ter algum controle sobre isso. E aí até que ele vai se recuperando no mundo espiritual e ele então é dada a possibilidade de ele visitar a sua família. E aí ele tem uma decepção, né, atrás da outra. Primeiro, que na casa onde ele residia não tinha uma foto dele, como se tivesse esquecido. Na verdade, havia sido feito de propósito, retiraram todas as fotos.
Uma das filhas ainda lembrava dele, a outra dizia que não era nem muito bom falar nele. O filho, não se entra em detalhes no livro, mas ele devia estar um pouco complicado, fazendo coisas que não devia. E a esposa dele se casou novamente. E ele chega, quando ele entra, ele vê a esposa com outro marido. E aí aquilo é um abalo para ele. Mas ele, tendo em vista o preparo que ele teve no mundo espiritual até então, ele sofreu aquela turbulência, mas ele reagiu da forma melhor. Depois de um momento, né, de perturbação por causa daquilo, colocou a cabeça no lugar e, tendo em vista os exemplos que ele havia recebido em nosso lar até então, ele passa a ver naquele indivíduo que era o atual marido da sua esposa, sua ex-esposa, que estava doente e necessitado de auxílio, um necessitado. E ele vai e ajuda da forma que é possível, pede ajuda dos amigos dele do nosso lar, é feito um trabalho para poder melhorá-lo em termos de saúde, né? E ele então exercita esse desprendimento das características do personalismo. E assim termina o Livro dos Espíritos, ele tendo o Livro dos Espíritos, o livro Nosso Lar, né? Com ele sendo aceito como cidadão de nosso lar, porque ele deu mostras de que ele tinha entendido qual é o comportamento mental, moral que alguém que vive naquela colônia precisa ter. Então foi aceito como cidadão de nosso lar. O Livro dos Mensageiros é uma continuidade praticamente do livro Nosso Lar. E ele pode ser dividido em algumas partes. A primeira parte é exatamente essa, em que André Luiz ele faz uma reflexão sobre a situação dele. Ele pensa assim: até recentemente ele era um indivíduo voltado exclusivamente para essas questões familiares, da sensação dele ainda ser o André Luiz, um médico, uma pessoa, um chefe de família, de ter a esposa que era dele, né? Aquele sentimento de posse, os filhos, etc. Ou seja, a vida dele, ele continuava vivendo a vida daquela encarnação do André Luiz. E é curioso, né? Isso serve para todos nós. Hoje eu sou o Jano, eu sou do sexo masculino, vivo no Brasil, sou espírita, né, na cidade de Niterói, sou médico, mas eu estou tudo isso, eu não sou nada disso. Em outra encarnação eu posso ser mulher, né? Posso nascer num outro país com hábitos completamente diferentes. E seguramente já fomos em outras encarnações coisas muito diferentes, né? Então, isso tudo são o quê? Experiências que nós passamos, que têm uma utilidade muito grande para nós, mas quando nós chegamos ao mundo espiritual, que nós temos a possibilidade de ter acesso a todas as nossas experiências anteriores, cada experiência dessa tem um valor relativo, né? Então eu não sou aquele pessoa, estou aquele ser naquele momento com aquelas características, né? Mas ele ainda vivia aquela vida do André Luiz encarnado, apesar de estar no mundo espiritual. Quando ele entende tudo isso, né? Quando a dor faz que se revele para ele revelem aspectos diferentes da vida, ele passa a entender toda esse aspecto cósmico da vida, né? E ele se sente diferente, ele se sente aberto, então, para novos aprendizados. Ele não era mais aquele indivíduo, ele é um espírito vivente, né? E que estava precisando, então, crescer espiritualmente. E aí
ele, muito feliz, ele começa a ver que coisas que antes não chamavam atenção, agora chamavam. Ele prestava atenção na natureza, né, a natureza do nosso lar. E ele vai conversar com a Narcisa. A Narcisa é a enfermeira das câmaras de retificação. E a Narcisa diz para ele assim: eu entendo bem esse estado que você está fazendo a sua renovação espiritual. É isso, né? Em que nós vamos compreendendo, enfim, que nós somos espíritos eternos. Isso muda completamente a nossa concepção sobre a vida. Por quê? Porque cada dificuldade que nós passamos nessa encarnação passa a ter um significado. Por outro lado também, as facilidades que nós temos não são motivo para nós nos orgulharmos, né? Se hoje eu tenho uma condição social X, aquilo não é motivo para eu me considerar melhor por isso, né? Se eu tenho uma condição intelectual, etc. Por quê? Porque isso são circunstâncias. Em outra encarnação eu posso vir numa condição completamente diferente e já com certeza já vi em outras, em situações diversas. Então todas essas são experiências pelas quais nós passamos. E aí a Narcisa diz para ele: eu compreendo, você está fazendo essa modificação espiritual, mental, moral, uma renovação, né? Mas essa fase, apesar de trazer muita alegria, também tem os seus percalços. Por quê? Porque aquilo que te alimentava antes você não tem. Então você está vazio. Olha que interessante, né? Nós criamos valores e quando nós entendemos que aquilo que nós valorizávamos não tem mais valor, isso gera uma modificação em nós. Mas às vezes gera também um vazio, porque nós nos alimentávamos de alguma forma daquilo e agora eu não tenho mais esse alimento. Qual o alimento que eu vou ter? E aí Narcisa diz para ele: olha, você é como um cálice brilhante, mas vazio. E recomenda a ele o seguinte, que ele aproveitasse esse momento de renovação, que era um momento que estava sujeito também a ondas de tédio, exatamente por causa disso, porque a pessoa perdeu os seus valores, né? Para que ele, então, trabalhasse no bem, né? Para que ele fizesse o bem. E que ele entendesse que todos nós somos um solo onde a semente de Jesus precisa germinar. E ele então entende aquilo, ele compreende que ela explicou melhor do que ele seria capaz de explicar o estado dele. E ele então vai procurar realizar isso que a Narcisa fala, vai se dedicar a trabalhos. E ele é informado de que estavam se formando turmas novas lá no Ministério do Auxílio, né? Onde tem um Aniceto, né? Da comunicação, perdão, onde havia um instrutor chamado Aniceto. E aí é a segunda parte do livro, porque ele vai conhecer esse trabalho do Aniceto e ele vai visitar então, né, a escola, né, o centro de mensageiros de nosso lar. O que é o centro de mensageiros? É uma instituição onde espíritos são preparados para reencarnar, para que atuarem, né, como médiuns e como doutrinadores na Terra, promovendo assim então o progresso do conhecimento, da prática, da vivência do Espiritismo. Quando ele fala doutrinador, não é só no sentido de doutrinador aquele que esclarece na reunião mediúnica. É a pessoa que trabalha pela doutrina em sentido mais amplo. Fica claro isso ao longo do livro, embora inclua também o trabalho de doutrinação dos espíritos. E lá chegando, ele ouve a palestra do Telésforo, né? E o Telésforo diz o seguinte, ele diz, né, que desde os primeiros momentos do Espiritismo na Terra, a cidade Nosso Lar prepara tarefeiros
para esse trabalho aqui na Terra, para reencarnarem, para serem verdadeiros cartas vivas do cristianismo, com a compreensão do espiritismo entre nós. Então, a cada ano, muitas turmas reencarnam para essa tarefa, né? Não só de Nosso Lar, de várias outras cidades também. É natural, por quê? Esse é um trabalho que vai movimentar todo o planeta, não é isso? Precisa de muitos colaboradores. E aí o André Luiz fala, nossa, mas então esse movimento do espiritismo deve estar muito bom, né? Porque há anos que vem enviando esses trabalhadores. Ao que o Aniceto explica para ele o seguinte, olha, não é bem assim. Nós preparamos, mas, né, as pessoas que aceitam esse tipo de tarefa, elas aceitam por quê? Porque elas têm necessidades próprias de renovação. São espíritos que faliram, desencarnaram numa situação complicada, chegaram aqui ao mundo espiritual mal, foram atendidos, foram se recuperando e compreenderam a necessidade de trabalhar no bem, como o André Luiz também, né? E eles então reencarnam associando as suas necessidades pessoais de renovação e de sacrifício para poder adquirir méritos, né, com o trabalho que está sendo planejado pela espiritualidade de difusão dessa mensagem. Mas ao chegar à Terra, aquelas pessoas que fizeram essas promessas, às vezes se esquecem. E o que ele diz é que, né, a maioria fracassa fragorosamente. Uma parcela consegue algumas vitórias e pouquíssimos chegam a atingir completamente os seus objetivos. E isso ele está falando de nós espíritas, né? Então isso é muito importante. Veja que esse livro é um livro que tem uma importância muito grande para nós que militamos na tarefa espírita, para nós entendermos que estar na doutrina espírita, estar no trabalho espírita, não é um favor que nós estamos fazendo para os espíritos, não é um favor que nós estamos fazendo para a humanidade, e que nós podemos agir da seguinte maneira: quando eu puder, né, quando me interessar, fazer. Não. Veja que esse foi o remédio encontrado para solucionar os nossos problemas espirituais. Nós poderíamos, né, ter retornado com problemas mais graves, com enfermidades, para nós podermos expiar as nossas faltas, com uma série de dificuldades, mas não. O que foi combinado é o seguinte: não, olha, você vai reencarnar e vai dedicar tantas horas por semana ao próximo. E aí nós falamos, é só isso? Poxa, que bom, né? Mole, né? Nós devemos pensar assim: dobra esse número de horas aí, que isso aí está muito pouco, eu vou dar muito mais do que isso. Eu vou viver a minha vida em função desse trabalho. Por quê? Porque quando nós estamos desencarnados, a nossa mente está mais, nosso entendimento é ampliado. E nós entendemos o que é bom para nós e o que não é. Mas aí quando nós encarnamos, o que acontece? Começamos a enxergar o mundo pelos nossos sentidos físicos. A parte física da vida material vai tomando uma proporção maior. Nosso entendimento sobre as questões espirituais vai se acomodando. Nós precisamos de coisas para nos lembrar sempre disso. Por isso que a gente tem que estar sempre na casa espírita, né? Nós vamos voltando àqueles assuntos, isso vai se tornando fazendo parte do nosso entendimento. Mas se nós não estimularmos, aquilo vai caindo num esquecimento e realmente o que é mais saliente na nossa vida, que são as coisas materiais, elas vão sobressaindo cada vez mais e as questões espirituais vão para o segundo plano.
Mas a nossa vida é transitória. Tudo que nós temos aqui é temporário. E às vezes nós passamos a maior parte do nosso tempo, algumas vezes não, isso é natural para nós passamos a maior parte do nosso tempo dedicados a essas questões que são transitórias e deixamos para segundo plano as nossas questões espirituais que são permanentes para nós, são conquistas permanentes, né? Então, na verdade, é uma tolice. É o que Jesus nos fala quando ele nos traz a parábola do festim das bodas. Ele diz, olha, tem uma festa preparada, mas ele chama as pessoas e as pessoas não vão para a festa. Mas não vão para a festa por quê? Um ia se casar, outro comprou um campo, precisava conhecer o campo, outro comprou um gado, precisava conhecer aquele gado. Ninguém ali diz assim, não, eu não vou participar da festa porque eu vou cometer um crime. Não, absolutamente. Todas as justificativas que foram dadas são perfeitamente aceitáveis. Imaginemos que hoje a gente faça uma festa e convide alguém e a pessoa, olha, eu não vou poder porque eu vou me casar. Alguém vai recriminar que ele não participe da festa porque ele vai se casar? Veja que Jesus fez questão de que eles dessem justificativas que eram aceitáveis, não era nada de absurdo, mas o fato é que eles perderam a festa. E é o que acontece conosco também. Nós ficamos envolvidos com essas questões, né, só com as questões imediatas da vida, deixando para segundo plano as questões da nossa vida espiritual. O fato é que a gente perde a festa, né? Então, nesse centro de mensageiros, o André Luiz vai ter contato com vários indivíduos que haviam reencarnado nessa situação, chegaram ao mundo espiritual numa situação ruim, né, se prepararam longos anos para reencarnarem como tarefeiros e aqui falharam. Um falhou porque não chegou nem a começar o trabalho. Não chegou nem a... Ele reencarnou com mediunidade ostensiva, mas prorrogou, até que desencarnou e não utilizou. O outro utilizou, mas num certo momento ele achou que era um absurdo, né? Ele queria se dedicar mais a esse trabalho espírita e resolveu começar a ganhar a vida às custas do trabalho mediúnico. E aí a consequência foi desastrosa, né? O outro era alguém que fazia suas palestras, conversava sobre o espiritismo, sempre com muita erudição, mas não se modificava intimamente em nada. Ele continuava como negociante, sendo um negociante daqueles astutos, aliás, como advogado, ele era um advogado, não era comerciante. Como advogado, ele agia de maneiras que, em desacordo com o que a doutrina espírita lhe ensinava, ele continuava uma pessoa mal-humorada, né, pouco compreensiva, ou seja, também passou a vida e não aproveitou dessa oportunidade. Então, o André Luiz se instrui a esse respeito. Na terceira parte, aí eles vão fazer uma tarefa aqui na crosta, né? O Aniceto vem com o André Luiz e o Vicente. Só que no meio do caminho eles param numa instituição que é um posto de socorro, né, de nosso lar avançado, né, aliás, de outra colônia espiritual, que fica nas regiões umbralinas, nas regiões inferiores do planeta. E ali o livro nos traz com clareza as situações diversas dos espíritos no mundo espiritual. Aquilo que nós conhecemos da obra de Kardec, por exemplo, no livro Céu e Inferno, ele vem trazer ali os testemunhos dos espíritos felizes, dos espíritos neutros, dos espíritos infelizes. Nós vemos isso desenhado no livro através de capítulos e mais capítulos que se passam nessa região inferior. Então identifica espíritos, né, que ao desencarnarem, eles eram céticos, completamente céticos, se prepararam para o nada. O que acontece? Quando desencarnam, entram num sono e dormem.
dormem. Não um sono tranquilo, dormem, né, e passam pelos pesadelos permanentes. E aí eles são recolhidos nessa instituição e outras, ficam ali naqueles leitos, periodicamente são feitos tratamentos, até que gradativamente um vai despertando aqui, outro despertando ali, se depara com os espíritos em estado de total demência, né? De não demência no sentido que a gente usa hoje, né, para se referir às pessoas que têm perda cognitiva, mas no estado de loucura, vamos dizer assim, né? Total falta de razão, perderam a razão e vivem no mundo espiritual nessa condição. Encontra outros que são trabalhadores do mundo espiritual, que chegaram nessa condição, ou de espíritos que estavam dormindo, ou espíritos em estado de perturbação mental muito grande, mas que estão se recuperando agora, estão se dedicando ao trabalho, estão começando a se aprimorar, e são lições muito interessantes. Por fim, né, na última parte, eles chegam aqui à crosta. E quando chegam na crosta, eles vão participar de algumas atividades num posto avançado de nosso lar na Terra, que era uma casa, né? Era um ambiente doméstico, era a casa da Isabel e dos seus filhos, né? O Isidoro, seu esposo, havia, junto com ela, criado essa casa, mas ele desencarnou. E nessa casa, que era a casa onde ela residia, havia um espaço reservado para os trabalhos espirituais. E era um lugar excepcional, porque essa sim, a Isabel era um espírito que reencarnou e que cumpria com aquilo que ela havia planejado no espiritual com muito sacrifício. Tanto sacrifício que, por exemplo, num dos capítulos há um diálogo dela, né, no culto do lar que ela faz, e a filha mais nova fala assim: mamãe, eu sei que Jesus é bom, mas seria tão bom para nós, porque nós só fazemos uma refeição por dia, enquanto os nossos vizinhos fazem duas. E nós imaginamos, nós como pais, ouvindo um filho, né, nos dizer isso. E a Isabel, com muito jeito, com muita inspiração, fala: minha filha, você está muito preocupada com essa questão alimentar, né? Veja que existem tantas pessoas na vida que estão sofrendo pelos excessos do alimento. Nós temos tido uma alimentação frugal, mas estamos todos com saúde, aqui ninguém está enfermo, né? E nos momentos certos, né, nós recebemos nossa ajuda, etc. Então, olha só, o filho propõe a ela que se alugasse aquela parte que era utilizada para os trabalhos espirituais, que eles poderiam ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? E ela diz para ele: não, enquanto eu estiver aqui, nós vamos, isso que vai servir para a finalidade. Ela tinha essa noção, né, da sua tarefa aqui. E o menino fala: e se eu insistir? Ela age como uma mãe criteriosa. Se você insistir, você vai ser punido, porque eu não estou aqui para criar ilusões nos meus filhos, né? Então essa casa foi construída para atender a esse objetivo, que é um objetivo espiritual, né? Então, assim, mostra para nós uma figura sensacional. Nessa casa, né, que era uma casa pequena, muito simples, o Aniceto diz que ela tinha um grande valor espiritual. Isso serve para as nossas casas espíritas, né? Porque nós vemos as nossas casas, em geral, graças a Deus, elas primam pela simplicidade, que é o que o Espiritismo tem tudo a ver com simplicidade, né? Elas primam pela simplicidade, mas pela profundidade naquilo que é realizado, nos estudos, na seriedade, né? E aí nós vemos as nossas casas e, né, alguém pode até imaginar uma falta de importância nisso. Olha, o que é feito nas casas espíritas e trabalhos pelos espíritos, essa é a última parte do livro, que ele nos apresenta os trabalhos, a perspectiva espiritual dos trabalhos realizados nas casas espíritas, né? E aí mesmo é que a gente fica um pouco envergonhado,
né? Porque aí a gente pensa assim, meu Deus, né? Nós, quando colocamos o pé na casa espírita, nós precisamos pensar assim: estou entrando num local diferenciado. Eu não posso estar aqui dentro, no mesmo estado de espírito que a gente está permanentemente na vida. É um momento, né? É uma bênção nós podemos estar aqui, um favor para nós estarmos na casa, o quanto nós somos beneficiados. E ali eles mostram, né? Eles mostram que desde antes de começar a reunião, muito antes, né, 1 hora antes de começar a reunião, quando o Aniceto André Luiz chega, os preparativos para a reunião já estavam acontecendo da parte dos espíritos, muito grande. À medida que as pessoas chegam, vão recebendo atendimento, os espíritos identificam quais as problemáticas que aqueles encarnados trazem, elaboram trabalhos para poder beneficiá-los. Enfermidades são eliminadas sem que nem nós saibamos que elas estão ali, né? Problemas pessoais que nós passamos, que nós estamos muito abatidos com aquilo, vemos de uma forma diferente, o nosso raciocínio se modifica e nós conseguimos compreender e passar melhor por essas experiências. Então, tudo isso são informações que nós podemos encontrar nesse livro, né? Fica aqui a nossa sugestão, né, que nós possamos assim, ler e estudar o livro. Ele está sendo estudado lá no grupo da OMB, né? Tem um grupo de estudo do André Luiz aos domingos à tarde, e nós estamos nesse momento estudando os mensageiros. E são capítulos emocionantes. Então fica a nossa sugestão e a nossa gratidão. Primeiro, voltamos a dizer, pelo trabalho realizado por Allan Kardec, que abriu todos os caminhos do Espiritismo, né? Depois, pela doação de vida, né, do nosso querido Chico Xavier, e também do Emmanuel, que trabalha junto com eles, né? E desse espírito, André Luiz, que a gente não sabe exatamente quem teria sido, né, como encarnado, se é que alguém teria sido, né, mas que também é um espírito que resolveu se dedicar a se esforçar e nos trazer essas informações que seriam muito úteis. E a nossa forma de responder a isso, né, com gratidão, nós buscarmos ler, mais do que ler, estudar, né? Os livros do André Luiz, cada palavra tem a sua razão. Às vezes a gente pensa assim: será que eu podia trocar isso aqui por um sinônimo? Não pode. Ele escolheu muito bem a palavra e o Chico Xavier conseguiu captar muito bem aquela mensagem. De forma que a gente não tem... são mensagens profundas, há informações muito preciosas em cada parágrafo do livro. Fica a nossa sugestão para que todos, né? Vão ser muitos livros que vocês vão ouvir falar nesse mês, né? A maioria de vocês já conhece todos esses livros, mas é importante nós colocarmos na fila, na nossa estante e continuarmos a ler. E aproveitar a Casa Espírita para nós colocarmos isso em prática. E também, dentro da Casa Espírita, exercitarmos para que fora nós possamos ser aquilo que nós somos dentro da Casa Espírita. E aí, assim, depois de muitos e muitos anos, né, nós talvez possamos olhar para trás e falar: nós estamos melhor. Estamos fazendo esse processo da renovação que o André Luiz conseguiu lá no mundo espiritual. E se nós chegarmos ao mundo espiritual, já temos feito isso. Esse é o objetivo das obras do André Luiz. O Emmanuel fala isso na introdução do livro Nosso Lar, que ele diz o seguinte: que a finalidade é trazer essas informações para que a gente possa chegar um pouquinho melhor no mundo espiritual. Não tão bizonho nas questões espirituais, apesar de nós sermos espíritas, né? Então, que a gente possa aproveitar. Agradeço a atenção. Não sei se... Como é que vocês fazem a recolha? Se vocês depois? Obrigado.